meus amigos e minhas amigas, bem-vindos de volta ao nosso cantinho, ao nosso Abrindo Histórias. E aí, como é que vocês estão? Já estava com saudade de vocês. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, não é? Mas eu tenho novidades. Mudei de casa, tirei umas férias e agora a gente está com tudo de volta. Fica ligado nessa história. O que vocês achariam se a esposa ou marido de vocês, que no caso se dedicam aos filhos, à casa, decidissem trabalhar? É normal, né? Mas esse trabalho é um pouco diferente. Só que a nossa amiga Wanda vai contar o que ela fez. E como está a vida dela hoje? Olha, vou te falar, a vida dela deu uma reviravolta, gente, muito grande. Depois que ela decidiu trabalhar nesse trabalho que é um pouquinho diferente. Vocês vão entender por quê. Vem comigo, me acompanha. Mas e aí, já se inscreveram no canal? Ainda não? Então, bora lá, clica no sininho, dá um joinha, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. Vamos fazer aumentar aí a nossa família do Abrindo Histórias. Quer escrever a sua história aqui para mim, assim como a nossa amiga Wanda fez? Manda seu e-mail abrindohistorias@gmail.com ou me siga lá no Instagram, @abrindohistorias. Minha história é muito longa. Eu tenho uma preguiça de escrever. Manda lá um direct para mim, manda um áudio para mim lá no Instagram e aproveita, me acompanhe. Eu tenho várias novidades. Fiz uma viagem muito bacana e lá no Instagram quem me acompanha viu todos os dias stories novos. Foi super legal. Quer saber para onde foi? Entra lá no Instagram, então me acompanha que vocês vão curtir bastante a minha vida aqui na Inglaterra. A gente está no verãozinho, apesar de eu estar com essa roupa aqui, gente, eu tô com calor. Mas bora lá, vamos para nossa história, que a nossa amiga Wanda, ela tá super ansiosa para ouvir a história dela aqui no nosso canal. E você faça como ela. Combinado? Certinho? Então vem comigo! Olá, galera! Oi, Mi, sua linda! Há um tempinho venho criando coragem para compartilhar a minha história aqui. E acho que você é a pessoa certa para contar minha história. Minha amiga, quero começar dando um beijinho em você. Muito obrigada pela confiança. Lembrando, gente, que todos os nomes aqui já foram trocados, tá? Então, se você tem esse receio, não fique, porque a gente troca todos os nomes, os locais e a sua identidade aqui no nosso cantinho é sempre preservada. Combinado? Bora lá! Meu nome é Wanda, tenho 43 anos e sempre fui aquela mulher típica dona de casa, a tal recatada e do lar, sabe? Sou casada há 15 anos. Meu marido era motorista de aplicativo e acho que, como a maioria que nos assiste agora, a crise deve ter chegado em algum momento da vida. E em determinada fase das nossas vidas, nós, Mi, também passamos um aperto de grana muito difícil. Foi de longe a pior crise financeira que já tínhamos enfrentado. Tinha dia que não tinha nada para dar aos meus filhos. E esqueci de te falar, Mi, eu tenho 3 lindos filhos, 11, 8 e 6 anos, 2 meninos e a mais novinha, a nossa princesinha linda, que prefiro não citar os nomes. Naquele momento, eu vi como estava frágil a nossa situação, somente com um de nós trabalhando. Antes de tudo, Mi, eu quero contar um pouco de um ponto muito importante da minha vida e que vai fazer todo sentido eu contá-la, pois ela é o enredo principal da minha história. Perdi a minha virgindade, Mi, aos 15 anos com um namoradinho, era um vizinho meu. E de lá pra cá tive a minha vida sexual ativa, mas ativa mesmo. Eu meio que enlouqueci, eu queria toda hora. E sim, Mi, eu tive vários parceiros. Eu achei por um tempo que eu tinha problema porque eu tinha vontade de ter relação toda hora. Eu era insaciável, eu cheguei a procurar médicos, psicólogos, já na minha maioridade. Quando solteira, eu trabalhava no escritório como auxiliar de escritório. Foi meu primeiro emprego. Meu padrinho conseguiu essa vaga para mim. Adorava trabalhar lá. Até que um dia eu fui mandada embora pelo meu gerente, porque ele descobriu que eu estava saindo com um dos rapazes da equipe.
Mas o problema, Mi, é que eu também saía com esse meu gerente, que inclusive era casado. Ele ficou furioso. Enfim, como diriam alguns homens, eu, sendo mulher, passei o rodo naquele escritório. Não me orgulho disso. Mas essa minha fase eu estava me descobrindo e entendendo por que eu era assim. Até que comecei a fazer terapia para entender melhor essa minha compulsão sexual. Eu era assim, me viciada em sexo. A terapia até que funcionou bem. Eu conseguia ter melhor domínio das minhas vontades e desacelerar um pouco esse transtorno que já estava me causando problemas sociais. Voltando para a época atual, me casei e quando eu e meu marido passamos por essa crise financeira a qual eu citei anteriormente, eu fiquei em desespero. Minha mãe e os meus sogros chegaram a nos ajudar nessa fase complicada. Somente meu marido trabalhava fora e eu trabalhava em casa, cuidava de todo o resto, cuidava das crianças. Mas percebi que precisava me movimentar de uma forma diferente, mudar isso, pois um só provendo sustento, hoje em dia, além de ser arriscado, não era suficiente. Pelo menos não para nós, não mais. Passei dias agoniada, pensando em como mudar essa situação. Eu já estava fora do mercado de trabalho há muitos anos, mas eu sabia que algo iria aparecer para mim, eu tinha essa certeza dentro de mim. Só não sabia o que e pedia para que uma luz no fim do túnel aparecesse para mim. Um dia em casa, arrumando minha estante, achei um livro que eu tinha ganhado da minha irmã. Ela havia comprado para ela e já tinha lido, então ela me deu. Eu sem tempo para nada, deixei o livro por lá. Era um livro que falava de uma famosa garota de programa e falava sobre a vida dela nesse período, como ela iniciou nessa vida, enfim. Então, eu comecei a ler esse livro. Eu posso dizer que a minha vida se resume em antes e depois de eu ler esse livro. Esse livro, de algum modo, foi mexendo com a minha mente, foi mexendo com a minha visão sobre essa profissão, a profissão mais antiga do mundo. E eu fui me interessando pela história, até porque eu e meu marido tínhamos uma vida sexual bastante ativa. Como eu disse, eu era viciada em sexo e ele sempre estava ali presente. Porém, muitas vezes meu marido não tinha o fôlego que eu esperava, mas no geral nos dávamos muito bem sim na cama. Seria injusto eu reclamar dele. Os dias se passaram. Eu me olhava no espelho e via uma dona de casa. Sem vaidade, eu estava acima do peso, há muito tempo. E não tinha feito nada para voltar ao meu peso de antes. Mas eu me achava gostosa dessa forma. Eu me achava muito sexy. A autoestima para mim nunca foi uma questão a ser trabalhada, porque eu tinha autoestima até demais. Continuei lendo o livro que minha irmã me deu e eu ficava imaginando como seria ser uma garota de programa. E para mim, de verdade, seria unir o útil ao agradável. Eu era viciada em sexo e ainda ganhar por isso, até que não seria uma má ideia. Eu juro que esse foi o meu pensamento na hora. E agora é que vem a grande reviravolta da minha vida, Eu sempre segui os meus instintos, mas aí vinha aquele pensamento, aquela coisinha ali dentro. Tá com medo, amada? Vai com medo mesmo. E eu fui me aventurar nessa vida. E agora eu vou contar como tudo aconteceu. Gente, vamos fazer um parênteses aqui. Então, a nossa amiga Wanda, que era uma dona de casa, né, casada já há uns anos, e que tinha ali uma certa compulsão sexual, se viu ali numa crise financeira e lendo um livro decidiu o quê? Ser garota de programa. Em resumo é isso, vamos entender como é que se deu dali para frente, vamos lá. Claro que não foi um processo simples, eu fui amadurecendo a ideia
Eu fui me autoanalisando, vendo todo o contexto no qual estava inserida, analisei a minha relação com meu marido, que sempre foi de muita parceria e cumplicidade. Sabia que, como estávamos, não podíamos proporcionar muito mais para os nossos filhos. E sim, eu tenho ambições, eu tenho vontades, eu quero viver bem, como todos querem. E eu ponderei muito, Mi. Eu respirei fundo e coloquei um anúncio na internet para fazer programas. Sim, eu sem falar nada antes com meu marido, eu anunciei na internet a Priscila Love. Ali nascia-me o meu nome de guerra. Coloquei foto, coloquei que eu era gordinha, fogosa, viciada em sexo e queria deixar os clientes nas alturas. Eu tive coragem para fazer isso, Mi. Amiga, que corajosa! E sem falar com o marido antes. Babado. E esse babado aqui é forte, hein? Olha que faz tempo que eu não leio um babadão desse aqui, viu, amiga? Nossa amiga Wanda, que virou agora o quê? A Priscila Love, colocou o anúncio. Mas e aí, o marido? Vamos ver aqui, vamos ver o que rolou. Mi, eu fui testar para ver se alguém iria se interessar antes, né? Sei lá, eu estava casada há tanto tempo que eu não sabia se eu era atraente para os outros. Além do meu marido, claro. Foi então que eu recebi o contato de um cara querendo marcar um programa comigo. Eu coloquei o valor, me acredita, ele aceitou. Bom, depois disso, com tudo certinho, chegou a parte que, na minha opinião, não era a parte mais difícil, mas sim a parte mais delicada da história. Contar para o meu marido que eu iria começar a trabalhar para ajudar em casa, mas que o meu trabalho era como garota de programa. E Wanda, vamos lá, vamos entender. Um dia antes do programa agendado, o meu marido chegou do trabalho, ele estava com o ar cansado, preocupado, pois tínhamos conta vencendo e a grana não estava entrando como esperado. Como motorista de aplicativo, os dias eram assim, um dia era bom, no outro era fraco, e fora os perigos de assalto, sequestro relâmpago, ou de ir em algum lugar muito perigoso para pegar ou deixar clientes. Enfim, nesse dia, após as crianças terem ido dormir, nós estávamos na sala e eu conversei com ele, falei na lata. Falei, olha, amor, eu tomei uma decisão, não dá mais para continuar nessa pendura toda, eu resolvi trabalhar para ajudar em casa. É um trabalho com horário flexível. Horário flexível é ótimo, né? Não afetará nos cuidados com as crianças e com a casa. Eu acho que vai resolver boa parte dos nossos problemas. Ele riu da minha cara e falou, não se preocupa. Como se eu não tivesse ali nenhum poder de decisão, sabe? E eu insisti, olha, meu querido, escuta, eu não estou pedindo sua permissão, não. Eu estou informando que eu começo amanhã nesse novo trabalho. Decidida a nossa amiga, hein? Chegou na lata e já falou, olha, não tô pedindo sua permissão não, meu amor. Vai ou dá ou desce, né? Literalmente, né, amiga? Ela realmente foi decidida, chegou, falou e só comunicou no caso, né, amiga? E, Wanda, vamos ver o desenrolar dessa história. E aí, ele me perguntou, mas, Wanda, você vai trabalhar do quê? Faz tanto tempo que você está fora do mercado de trabalho. Que trabalho é esse que você vai começar amanhã? Meu amor, eu resolvi me tornar garota de programa. Eu já tenho um cliente para amanhã. É amanhã à noite e é você quem vai me levar. Eu falei tão sério e tão firme, Mi, que ele ficou branco na hora. Ele fez uma cara de oi? Ele ficou louco, ele quebrou o celular. Nós discutimos, ele ficou indignado que onde eu estava com a cabeça, quem tinha inventado isso, que eu só poderia estar louca, que ele não era otário, enfim, imaginem, foi um pega pra capar. Eu conversei com ele, eu expliquei tudo.
Falei, olha, eu te amo, eu amo os nossos filhos e por amor eu resolvi ser garota de programa. Para mim não será sacrifício, é apenas um trabalho. Não haverá sentimento e a grana é boa. E eu falei para ele quanto seria o programa contratado. Era um programa de 2 horas. Ele não acreditou. Era mais do que ele ganhava muitas vezes em 2 dias seguidos de trabalho. E ele, depois de muita conversa, me propôs o seguinte: ele me fez um desafio, me falou: bom, se você conseguir atender o que eu sei que você não vai conseguir porque você está gordinha, palavras dele, tá, gente? Você é mãe, não tem o perfil de mulher da vida. Beleza, você continua. Mas se esse seu primeiro cliente não quiser nada, acabou o assunto. Se ele não quiser nada contigo, acabou o assunto. Quero fazer uma pausa aqui, porque as palavras colocadas aqui foram enviadas pela nossa seguidora, tá? São palavras dela, que o marido dela disse para ela, ok? Bom, Mi, eu topei o desafio. Chegou então o dia do programa, meu marido me levou lá como profissional. Paguei a corrida. Você acredita, Mi? Fiz tudo certinho, preferi que fosse ele a ter que chamar um outro aplicativo. Chegamos então num prédio muito bonito. Lá onde o cliente marcou era o escritório dele. Eu subi e meu marido ficou me esperando. Ele tinha certeza de que não rolaria nada. Eu respirei fundo e fui. E de novo veio o pensamento: tá com medo, amada? Vai com medo mesmo. Wanda. Quando eu desci, 2 horas depois, meu marido estava me esperando. E eu saí balançando as notas na minha mão. Eu não só fiz o programa e fui paga por ele, como eu ganhei 3 vezes mais o que eu tinha cobrado. Caramba! 3 vezes, amiga! 3 vezes mais! Então você foi lá no encontro com o cliente, o seu marido te levou. Ele fez aquela aposta com você, né? Que se o cliente não quisesse nada, você esqueceria isso. Você não só fez o programa, como ganhou 3 vezes mais. Uau! E aí, qual foi a reação dele? Vamos ver, vamos saber aqui agora. Quando meu marido viu aquele dinheiro, ele ficou incrédulo. E te resumindo bem como estamos hoje, Mi, eu e meu marido continuamos bem, juntos e mais unidos do que nunca. Hoje ele cuida da casa e eu provenho o sustento da família. Olha só, inverteu. Então inverteu os papéis hoje. Você, né, provém o sustento da família e o maridão fica em casa cuidando das crianças. É justo, né? Inverter os papéis aí. Montamos uma lojinha que oferece variedade de petiscos, refeições, sobremesas para serem consumidos na hora ou serem finalizados em casa. É um negócio que eu sempre tive vontade de ter e hoje consegui realizar esse sonho. Nossos filhos são totalmente preservados em relação à minha profissão. Eles não sabem de nada e queremos que isso permaneça assim enquanto pudermos. Familiares sabem e não aceitam. É complicado, né, amiga? Já recebi convites para fazer filmes pornôs, mas isso é um outro desafio para pensar, já que filme é um registro e eu não sei se devo aceitar. Meu marido é totalmente contra. E isso por vezes causa brigas entre nós, mas para ser sincera, não é algo que eu penso em descartar. Queria muito a sua opinião e a opinião de todos os seguidores do seu canal. E a todos que nos assistem, quero deixar um beijo carinhoso. Adoro o seu canal, acho que sempre seremos julgados, sim, independentemente do que façamos, mas nos cabe deixar esses julgamentos interferirem ou não em nossas vidas. E cada um que escolha a sua estrada. Um beijo, minha lindinha, eu vou esperar minha história aqui, tá? Beijos da Wanda ou Prilove. Minha querida, um super beijo para você. Muito obrigada por ter compartilhado essa história.
Minha amiga, que história babado é essa, gente? Eu acho que você, assim, minha querida Wanda, é uma mulher de muita coragem, de muita personalidade. Não é fácil, né? Abdicar ali de uma vida toda praticamente de dona de casa, né? De cuidado com os filhos e com o marido, para de repente falar: olha, eu vou me aventurar aí numa nova profissão, que aliás é a profissão mais antiga do mundo, né? A de garota de programa, que não deve, gente, ser uma vida fácil, né? Apesar que muitos chamam, pessoa de vida fácil, essa vida não deve ser nada fácil, né? Você imagina os perigos que essas pessoas correm, né? As pessoas que elas encontram pela frente, a gente nunca sabe, ninguém tem um letreiro na testa falando: olha, eu sou uma pessoa do bem ou não, né? É uma vida de muito sacrifício, a gente, né, tem que respeitar essas pessoas. Eu deixo aqui todo o meu respeito para as pessoas, né, que exercem aí essa vida de garota de programa. Tem homens também que se aventuram nessa vida, é muito complicado, é muito difícil. E minha amiga, eu não tenho nada a falar de julgamento, muito pelo contrário, eu acho que você foi uma mulher de muita coragem. Eu só acho que deveria ter sido conversado um pouquinho mais com seu marido, né? Eu acho que você jogou muito no colo dele essa bomba porque, como você fala, né, que o relacionamento de vocês era um relacionamento muito bom, bacana, de cumplicidade, né, como você coloca aqui, eu acho que ele deveria saber um pouco mais de antecedência, né, sobre os seus planos, né, sobre a mudança de pensamento. Eu acho que ele deveria ter acompanhado com você esse processo, né? Eu, pelo menos, faria dessa forma se fosse comigo. E aí sim, sentaria com ele e falar: olha, diante de tudo, né, que eu comentei, diante de tudo que eu tô pensando, decidi então, aí sim. Porque o que você fez? Você já colocou os anúncios na internet, já marcou com o cliente e falou: ó, é isso. Não tô pedindo sua autorização, eu só tô indo. Beijo, tchau, não me liga. Não foi? Eu acho que essa partezinha talvez eu teria feito diferente, né? Mas aí coube a você escolher a forma apropriada de falar isso para ele, já que você que conhece ele, né? No dia a dia ali, você saberia a melhor hora de falar, se você escolheu que foi esse momento. E pelo que eu tô entendendo, tá dando certo, não é? E hoje ele deixou de ser motorista para cuidar das crianças. É isso, querida. Eu desejo a você toda a sorte do mundo. Quanto ao filme, eu não faria, né? Já que você quer preservar os seus filhos, e eu concordo com o seu marido, né? Fazer um filme, ter imagens, é pro resto da vida, né? E aí, isso aí vai por água abaixo. Você tentar proteger seu filho, seus filhos, da sua profissão, da sua escolha, né, para ser aí a provedora da casa e trazer o sustento. Se você quer realmente blindar os seus filhos disso, você não deve ter registros, muito menos um filme, né? Todo mundo ali vai ter acesso. A internet está aí para isso, né? E a velocidade disso é muito grande, imagina. Então aí você tem que ponderar. Eu ponderaria assim 3 milhões de vezes antes de fazer um filme. Se eu quisesse realmente proteger meus filhos, isso nem passaria pela minha cabeça. Então, pensa direitinho o que você quer, quais são os seus objetivos, né, mais para frente, com seus filhos crescidos e os familiares já sabem, né? Então você tem que ter consciência que isso também pode chegar nos ouvidos dos seus filhos. Então eu realmente não faria o filme, tá? Eu deixaria isso de filme para lá, né? Então vamos priorizar ali o bem-estar dos filhos. É essa a minha opinião. Eu espero que você faça a escolha correta para você e para sua família, que vocês continuem bem, felizes, unidos, com muito amor. Um beijo, mais uma vez, um beijo muito grande para você. Se tiver mais história, nos mande. E vocês que nos assistiram até aqui, o que vocês acharam da história da nossa amiga? Quanto ao filme, vocês acham que ela deveria fazer o filme? Dependendo do cachê, porque ela tá assim meio na dúvida, deve ser um cachê bom. Vocês fariam ou não o filme? Lembrando que ela tem 3 filhos menores de idade que ela tá protegendo, né? Para que
eles não saibam da profissão dela. Mas o que vocês fariam? Se fosse por um bom cachê, vocês fariam ou não esse filme? Vale a pena? Não vale a pena? Deixa aqui seu comentário para nossa amiga, ela está muito na dúvida, nos pede essa ajuda. Deixa seu comentário, não se esqueça, deixa seu like, compartilha essa história com os amigos, com a mãe, com a tia, compartilha aqui o nosso canal, vamos aumentar nossa família abrindo histórias. Já se inscreve e eu vou esperar vocês aqui na próxima história, porque sim, estamos, ó, cheinhos de história. E não se esqueça, tem história boa? Manda aqui para mim, abrindohistórias@gmail. Não esqueça de deixar seu telefone para que a gente entre em contato. Combinado? E a gente vai finalizando por aqui. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. E a gente se vê onde? Claro, aqui no nosso Abrindo Histórias. Beijinhos e fui! Bye!